Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? Quantas decisões importantes você teve que tomar sozinho, com o coração apertado, desejando ter uma direção clara? A vida nos coloca diante de encruzilhadas todos os dias, e muitas vezes o medo de errar paralisa nossos passos. Mas existe uma verdade poderosa que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta cada dia. Deus quer guiar seus passos. Ele não te deixou a própria sorte neste mundo. A Bíblia nos revela em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras carregam uma promessa que muitos de nós precisamos abraçar hoje. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é reconhecer que existe alguém maior que você, que conhece o fim desde o princípio e que está disposto a iluminar cada passo seu. Hoje vamos falar sobre como entregar nossos caminhos ao Senhor e experimentar a paz que vem de saber que estamos sendo guiados por mãos perfeitas. Você já percebeu como é difícil confiar quando tudo ao redor parece incerto? Nós vivemos em um mundo que nos ensina a depender apenas de nós mesmos, a planejar cada detalhe, a controlar cada resultado. E quando as coisas fogem do nosso controle, entramos em desespero. Talvez você esteja enfrentando uma decisão profissional importante e não sabe se aceita aquela proposta ou permanece onde está. Talvez seja um relacionamento que te deixa confuso, sem saber se deve continuar ou se afastar. Pode ser uma questão financeira que te tira o sono, e você calcula, recalcula, mas as contas simplesmente não fecham. Ou quem sabe você está em um momento de transição, mudando de cidade, de emprego, de fase da vida, e o medo do desconhecido te paralisa. Essa ansiedade de não saber o que fazer é real. Ela aperta o peito, rouba o sono, tira a paz. Você olha para os lados buscando conselhos, lê artigos, pede opiniões, mas no final do dia, quando deita a cabeça no travesseiro, aquela pergunta continua ecoando. Será que estou fazendo a escolha certa? E sabe o que acontece quando tentamos caminhar apenas com nossa própria sabedoria? Nós tropeçamos, nós erramos, nós nos cansamos. Porque nossa visão é limitada, nosso entendimento é incompleto e nosso coração muitas vezes nos engana. Mas a palavra de Deus traz uma revelação transformadora. Em Salmos, capítulo 37, versículo 23, está escrito: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém entender o seu próprio caminho? Você percebe a profundidade dessa verdade? Nem mesmo você consegue entender completamente seu próprio caminho. Você não tem como ver o que está à frente. Você não conhece as armadilhas escondidas, as portas que se abrirão, as pessoas que cruzarão seu caminho. Mas Deus conhece. Ele vê o quadro completo, enquanto você enxerga apenas um pedaço. Ele conhece o fim desde o princípio. Quando você entrega seus passos ao Senhor, algo poderoso acontece. Você deixa de ser escravo da ansiedade. Você para de tentar controlar o incontrolável. Isso não significa que você se torna passivo ou irresponsável. Pelo contrário, significa que você age com sabedoria divina, não apenas com entendimento humano. Você toma decisões fundamentadas na palavra. Você busca direção através da oração. Você espera com paciência o tempo de Deus. E enquanto espera, você descansa. Sim, é possível descansar mesmo em meio à incerteza quando você sabe que está sendo guiado por aquele que nunca erra. Pense comigo, quando uma criança pequena caminha de mãos dadas com seu pai em um lugar desconhecido, ela não precisa saber o caminho, ela não precisa ter mapa ou GPS. Ela apenas precisa confiar que o pai sabe para onde estão indo.
E mesmo que o caminho passe por lugares estranhos, mesmo que demore mais do que ela esperava, a criança permanece em paz, porque não está sozinha. Essa é a imagem da nossa caminhada com Deus. Nós somos os filhos, Ele é o Pai perfeito, que conhece cada esquina, cada curva, cada destino. A Bíblia nos ensina, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você compreende o peso dessas palavras? Deus não está improvisando com sua vida. Ele tem planos específicos para você. Planos de bem, não de mal. Planos que incluem esperança e futuro. Mas para experimentar esses planos, você precisa permitir que Ele guie seus passos. Você precisa soltar o controle e confiar na direção divina. E como fazemos isso praticamente? Como permitimos que Deus guie nossos passos no dia a dia? Primeiro, através da palavra. Salmos, capítulo 119, versículo 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é a voz de Deus falando diretamente com você hoje. Quando você mergulha nas Escrituras, quando você medita nelas, quando você permite que elas moldem seus pensamentos e decisões, seus passos começam a se alinhar com a vontade de Deus. A palavra ilumina o caminho que você deve seguir. Segundo, através da oração. Você precisa desenvolver uma vida de oração constante, onde você não apenas pede coisas a Deus, mas onde você também escuta. Deus fala. Ele pode falar através de uma paz inexplicável sobre determinada decisão. Ele pode falar através de circunstâncias que se abrem ou se fecham. Ele pode falar através de pessoas sábias que Ele coloca em seu caminho. Mas você só perceberá essa voz quando estiver em comunhão constante com Ele. Isaías, capítulo 30, versículo 21, promete: os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra, dizendo: este é o caminho, andem nele, quer para a direita, quer para a esquerda. Deus quer te orientar. Ele quer te dizer quando virar à direita ou à esquerda. Mas isso requer que você esteja atento, que você cultive sensibilidade espiritual, que você não esteja tão cheio de barulho e distrações que não consiga ouvir a voz suave do Espírito Santo. Terceiro, através da obediência. Não adianta pedir direção se você não está disposto a seguir o que Deus mostrar. Muitas vezes queremos que Deus confirme aquilo que já decidimos fazer, mas essa não é submissão verdadeira. Submissão real significa estar disposto a mudar de direção, se Deus assim indicar, mesmo que não faça sentido para você naquele momento. Lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele mais elevados que os nossos pensamentos. Existem momentos em que Deus nos pede para esperar, e isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Nós queremos respostas imediatas, soluções rápidas, direções claras agora. Mas Salmos capítulo 27, versículo 14, nos aconselha: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar não é perder tempo. Esperar é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nada acontecendo. É acreditar que o tempo dele é perfeito e que ele nunca se atrasa. Quando você permite que Deus guie seus passos, você experimenta uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Você pode não saber todos os detalhes do amanhã, mas você sabe quem segura o amanhã. Você pode não ter todas as respostas, mas você conhece aquele que é a resposta. E isso muda tudo. Isso transforma ansiedade em confiança. Isso converte medo em fé. Isso substitui confusão por clareza. Provérbios,
capítulo 16, versículo 9, nos lembra: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode e deve planejar. Deus não espera que você seja irresponsável, mas seus planos devem estar sempre submetidos à vontade dele. Você faz sua parte, mas reconhece que é Deus quem estabelece seus passos. Você trabalha, mas descansa na soberania divina. Você age, mas confia que Deus está no controle. Pense nas vezes em que você tentou forçar uma porta que Deus estava fechando. Quanto desgaste, quanta frustração, quanto sofrimento desnecessário. Agora pense nas vezes em que você esperou no Senhor e viu Ele abrir portas que nenhum homem poderia abrir. Lembra da paz que você sentiu quando simplesmente confiou? Lembra da alegria de ver tudo se encaixando perfeitamente no tempo certo? Esse é o resultado de caminhar guiado por Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha de Cristo? Então você pode ouvir a voz dele. Você pode reconhecer quando é ele falando e quando é apenas sua própria vontade ou a voz do inimigo tentando te desviar. Mas isso requer intimidade. Quanto mais tempo você passa com o pastor, mais você reconhece a voz dele. Há poder em declarar: Senhor, guia meus passos. Há rendição nessas palavras. Há humildade em reconhecer que você precisa de direção divina. E Deus honra essa humildade. Ele se aproxima dos humildes e dá graça aos que reconhecem sua necessidade dele. Tiago, capítulo 4, versículo 10, nos assegura: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando você se humilha, reconhecendo que sem Deus você não sabe o caminho, Ele te exalta, te levanta, te estabelece em terreno firme. Você não precisa ter medo do futuro quando seus passos são guiados por Deus. Você não precisa temer o desconhecido quando conhece aquele que tudo conhece. Isaías, capítulo 41, versículo 10, traz esta promessa reconfortante: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele não te deixou à própria sorte. Ele segura sua mão direita e te guia passo a passo. Talvez hoje você esteja em um momento crucial da sua vida. Talvez a decisão que você precisa tomar pareça grande demais para suas forças. Talvez o caminho à frente esteja tão nebuloso que você não consegue ver nem mesmo o próximo passo. Mas é exatamente aí que a fé entra. Fé não é saber todo o caminho, é confiar naquele que conhece. Fé não é ter todas as respostas, é conhecer aquele que é a resposta. Fé não é ausência de dúvidas, é escolher confiar apesar delas. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor, quando você pede que Ele guie cada passo seu, você está fazendo a escolha mais sábia que um ser humano pode fazer. Você está reconhecendo que existe um Deus que te ama, que se importa com cada detalhe da sua vida e que tem o melhor planejado para você. E esse Deus não falha, Ele não erra, Ele não se confunde, Ele não muda de ideia. O que Ele promete, Ele cumpre. Agora, vamos orar juntos. Querido Senhor, meu Deus e Pai amado, eu venho à Tua presença neste momento reconhecendo que Tu és o Deus que conhece todas as coisas, que vê o fim desde o princípio e que tem planos perfeitos para a minha vida. Eu te agradeço porque mesmo quando eu não sei o caminho, Tu sabes. Mesmo quando eu me sinto perdido, Tu sabes exatamente onde estou e para onde preciso ir. Senhor, Tu conheces cada luta que tenho enfrentado. Tu sabes das decisões que pesam sobre meus ombros. Tu vês as noites em que perco o sono pensando no futuro. Tu conheces cada medo, cada dúvida, cada incerteza que habita meu coração. Nada está escondido de Ti.
Tu conheces meus caminhos melhor do que eu mesmo. Senhor, eu oro para que tu guies meus passos. Cada passo que eu der, que seja dirigido por ti, cada decisão que eu tomar, que seja iluminada pela tua sabedoria. Pai, eu não quero mais caminhar na minha própria força, confiando apenas no meu entendimento limitado. Eu quero andar contigo, de mãos dadas, seguindo tua direção. Ajuda-me a confiar em ti de todo o meu coração e a não me apoiar no meu próprio entendimento. Senhor, eu oro para que tu abras meus ouvidos espirituais para ouvir tua voz, que eu possa reconhecer quando és tu falando comigo. Que eu não confunda tua voz com meus próprios desejos ou com as vozes do mundo que tentam me desviar. Ensina-me a esperar em ti, mesmo quando a espera é difícil. Dá-me paciência para não correr à frente dos teus planos, mas também coragem para agir quando tu me ordenares. Pai, eu oro para que tu me dês sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso discernir tua vontade em meio a tantas opções. Eu te peço que me conceda sabedoria do alto, aquela sabedoria que é pura, pacífica, amável e cheia de misericórdia. Senhor, eu oro para que tu remova de mim qualquer teimosia ou orgulho que me impeça de seguir tua direção. Muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, segundo minha vontade. Mas eu reconheço que meus caminhos não são teus caminhos. Quebra em mim toda resistência à tua vontade. Molda meu coração para que ele seja maleável em tuas mãos, pronto para seguir aonde quer que tu me leves. Eu declaro que meus passos são dirigidos pelo Senhor. Eu declaro que não estou caminhando sozinho nesta jornada. Eu declaro que tenho um Deus que vai à minha frente preparando o caminho, e que também está comigo, sustentando-me a cada passo. Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Senhor, eu consagro a Ti cada área da minha vida, cada projeto, cada sonho, cada plano. Que tudo seja para a Tua glória. Eu creio que Tu tens planos de bem para mim, e não de mal. Eu creio que esses planos incluem esperança e futuro. Eu creio que tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem, porque eu te amo e sou chamado segundo o teu propósito. Mesmo quando não entendo o que está acontecendo, eu escolho confiar em ti. Eu confio que no tempo certo, tu revelarás o próximo passo. Eu confio que tu não me deixarás tropeçar. Salmos, capítulo 121, versículo 3 ao 4 declara: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormita, não dorme. Senhor, eu descanso nessa promessa. Tu não dormes, tu não cochila. Tu estás sempre alerta, cuidando de mim, guardando meus passos. Senhor, eu oro pela minha família. Que tu também guies os passos de cada membro da minha casa, que meu cônjuge caminhe segundo tua vontade, que meus filhos cresçam conhecendo tua voz e seguindo teus caminhos, que minha família inteira seja dirigida por ti e que nossa casa seja estabelecida sobre a rocha firme da tua palavra. Protege-nos de caminhos tortuosos, de decisões erradas, de influências que poderiam nos desviar de ti. Pai, eu oro pelos momentos de confusão que ainda virão, porque eu sei que a vida trará situações em que eu não saberei o que fazer. Mas eu te peço que nesses momentos tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que eu não entre em desespero, mas que eu me volte para ti em oração, buscando tua face, esperando tua direção. Senhor, eu oro para que tu feches as portas que precisam ser fechadas e abras as portas que precisam ser abertas. Que eu não perca tempo batendo em portas que tu já fechaste.
Dá-me discernimento para reconhecer quando é hora de insistir e quando é hora de soltar. Que eu não confunda obstáculos com tua vontade, mas que eu também não force caminhos que não são teus. Eu declaro que a palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Eu declaro que vou me apegar às Escrituras, meditando nelas dia e noite, porque é através delas que tu falas comigo. Que tua palavra habite ricamente em mim, moldando meus pensamentos, transformando minha mente, direcionando minhas escolhas. Eu declaro que vou esperar no Senhor, que vou ser forte e corajoso, confiando que tu estás no controle. Isaías, capítulo 40, versículo 31, promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, renova minhas forças enquanto espero em Ti, que eu possa voar alto, acima das circunstâncias, enxergando as coisas da Tua perspectiva. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por momentos de transição, mudanças difíceis, decisões importantes. Que Tu sejas o guia deles, que eles sintam Tua presença de maneira poderosa, que eles não se sintam sozinhos ou abandonados, mas que experimentem a realidade de que Tu estás com eles, segurando suas mãos, dirigindo cada passo. Senhor, eu oro para que Tu remova todo medo do meu coração. Medo do futuro, medo de errar, medo de fracassar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, enche-me com esse espírito de poder, amor e equilíbrio, que eu caminhe com confiança, não em mim mesmo, mas em Ti. Eu confio que mesmo quando o caminho parece escuro, Tu estás comigo. Mesmo quando não vejo saída, Tu já preparaste uma. Mesmo quando tudo parece incerto, Tu és a certeza que eu preciso. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 ao 8 declara: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto à água, que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Senhor, que eu seja como essa árvore, firmemente plantada em Ti, confiando plenamente em Tua provisão e direção. Pai amado, eu entrego a Ti meus planos, meus sonhos, meus desejos, que tudo seja submetido à Tua vontade perfeita. Se há algo em mim que não está alinhado com Teus propósitos, remove. Se há caminhos que eu estou seguindo que não são Teus, redireciona-me. Eu quero andar nos Teus caminhos, não nos meus. Eu quero cumprir Teus planos para a minha vida, não simplesmente realizar meus próprios objetivos. Senhor, eu oro por sabedoria financeira, sabedoria nos relacionamentos, sabedoria profissional, sabedoria em cada área da minha vida, que eu possa honrar-Te com minhas escolhas, que minha vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade, que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam alguém que confia em Deus, que caminha com Deus, que é guiado por Deus. Eu declaro que vou seguir a Tua voz, que como ovelha do bom pastor, eu reconheço Tua voz e Te sigo, que eu não serei enganado por vozes estranhas, por conselhos que contradizem Tua palavra, por caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Que meus ouvidos estejam sempre atentos à Tua voz, meus olhos sempre fixos em Ti, meus pés sempre prontos para seguir Teus passos. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Obrigado porque posso descansar, sabendo que meus passos estão em Tuas mãos. Obrigado porque não preciso ter todas as respostas, porque conheço aquele que é a resposta. Obrigado porque não caminho sozinho, mas contigo ao meu lado, à minha frente e dentro de mim.
Em nome de Jesus eu oro, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deus quer endireitar suas veredas. Ele quer guiar seus passos. Tudo o que Ele pede é que você confie. Confie de todo o seu coração. Reconheça-o em todos os seus caminhos, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. E quando você fizer isso, você verá sua mão poderosa direcionando cada passo seu. Você não está sozinho nesta jornada. O Deus do universo caminha com você, guiando-o para o destino glorioso que Ele preparou. Descanse nessa verdade, caminhe nessa confiança. Viva nessa certeza. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva Amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe.